Olá, a partir de agora está na tela do seu televisor, através do sinal da TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, que tem sempre a minha participação, Madruga. E hoje, a minha, Fernando Xavier. E aqui, nossa bancada, com muita honra, nós temos a nossa convidada, a Eliane Vans Gibelato. Ela que é gerente da agência do Banco do Brasil, aqui de Francisco Beltrão. O Banco do Brasil, é importante a gente deixar claro, é uma instituição financeira brasileira, estatal. Esse Banco do Brasil foi criado no Brasil, pasmem, em 12 de outubro de 1808, pelo então D. João Bragança. Então, esse banco já tem história no nosso país, contribuindo muito com o desenvolvimento socioeconômico da população brasileira. Eliane, sinta-se à vontade aqui no nosso programa e para que a gente possa começar a travar aqui a nossa conversa, o nosso debate, eu preciso fazer alguns questionamentos para você, Eliane. Nós vivemos num país que, infelizmente, é um país preconceituoso, racista e também, principalmente, machista. Embora que a gente tenha na presidência da República uma mulher, várias deputadas, tantas outras mulheres à frente da direção de grandes empresas, mas não é comum a gente ver uma mulher assumindo ou sendo responsável por uma agência de um banco, principalmente do Banco do Brasil, e numa cidade tão importante que é a nossa aqui, de Francisco Beltrão. Então, a pergunta, Eliane, o que fez você ter uma carreira, assim, apesar de não muito tempo no banco, praticamente em torno de 13 anos, já ser gerente de uma importante agência como a nossa aqui de Francisco Beltrão? Boa noite aos dois, obrigado pelo convite, por estar aqui. O banco, ele estimula, na verdade, a participação das mulheres, né, a tomar posse nesses cargos comissionados, que a gente chama que são os cargos gerenciais. Tá? Você citou muito bem que o banco tem mais de 200 anos, né, fez 200 anos em 2008, e nessa mesma época o banco aderiu ao programa do governo federal de pró-equidade de gêneros, né, que é um estímulo justo à participação das mulheres em cargos gerenciais, né, e alguns outros benefícios também que o banco aderiu nessa época, como licença maternidade de 180 dias, já a partir deste programa. Então, nesse programa, o banco hoje tem, por exemplo, para as mulheres, a igualdade salarial, entendeu? A participação, a forma de você ascender profissionalmente é igual, tanto para homens quanto para mulheres. Não há diferenciação de salário entre um gerente homem e um gerente mulher, mas a participação ainda ela é pequena. Hoje a gente tem, no Paraná, por exemplo, são 314 gestores, que a gente chama primeiros ou segundos gestores da agência, que no caso eu sou a segunda gestora aqui na agência, nós temos 2, pelo porte da agência. Algumas outras agências só têm 1. Quantas mulheres? Em mulheres no Paraná, dos 300, são 77. Então, entre primeiro e segundo gestor. Mas em termos de funcionários é um pouco mais equilibrado. Sim, em termos de funcionários, por exemplo, nós temos no Paraná 4.800, mais ou menos, e 2.300 homens, 2.500 homens e 1.300 mulheres. Pouca diferença. Uma participação quase 50%, 50%. Mas a participação ainda como gerente, ela é bem menor. Ela Nos concursos que vêm sendo realizados, também tem notado esse equilíbrio ou mais mulheres, mais homens têm buscado a carreira bancária? Mais homens. Pelo que a gente recebe de novos nessa agência que eu estou e nas demais, eu acredito que mais homens. Até, Eliane, porque o gerente do Banco do Brasil, qualquer outra instituição financeira pública, ela não tem assim, um período X para ficar. Fica 2, 4, 5 anos, tem que sempre mudar para outras agências. Talvez aí esteja também uma dificuldade, porque até mesmo você saiu do Rio Grande do Sul, foi para Curitiba e hoje você está aqui em Beltrão. Sim. Mas a tua família ainda tem residência
em Curitiba. Sim. Essa também pode ser uma das barreiras que dificulta as mulheres lutar, ou seja, brigar ou defender, ou buscar, ou sonhar por ser gerente do Banco do Brasil? Eu acredito que sim. Eu acho que essa é a grande barreira ainda hoje, principalmente se a mulher ela já é casada, tem uma família, tem que filhos, é o teu caso, está né? estabelecida, e que o marido também já tenha também um trabalho e que às vezes ele não vai conseguir se deslocar junto com a mulher para outra cidade ou para outro estado que seja. Porque é importante colocar que a ascensão profissional dentro do banco, tanto para homens como para mulheres, ela é muito, de 10 anos para cá, praticamente, ela é muito mais rápida, vamos dizer assim. Mudou-se muito de antigamente, de outros anos, né? Então, mas, assim, a grande barreira, vamos dizer assim, é essa possibilidade ou necessidade que você vai ter de se deslocar. Porque o banco te dá essa oportunidade, mas ele te dá o Brasil inteiro para você ter essa oportunidade. Então, às vezes, você não pode ter aqui numa cidade, na mesma cidade ou no mesmo estado, né? Mas você pode ter lá na Bahia, né? No Amazonas, e tem isso. Então, isso para a mulher, às vezes, dificulta, né? Se o marido, às vezes, não pode acompanhar. Então, às vezes, a mulher solteira é mais fácil de acompanhar. Mas a gente vê que aqui na nossa regional, aqui, falando na regional nossa aqui de Sim. Pato Branco, nós temos 34 agências, nós temos 8 aproximadamente administradores. Então, a gente tem até um percentual bom, considerável, e quase todas elas, raras, a família está junto. Você fala na regional de Pato Branco, por quê? O Banco do Brasil aqui de Francisco Beltrão tem essas questões superiores, que é a direção regional em Pato Branco? Na verdade, o banco, ele tem uma estrutura assim, ele tem a presidência, tem as superintendências estaduais, que se localizam nas capitais dos estados, sim, e tem as superintendências regionais, que no Paraná a gente tem 6 aproximadamente. Uma delas é em Pato Branco, que é a Sudoeste, que é aqui o Sudoeste, que abrange 34 municípios. No caso, Beltrão também está ligada ao comando, então, da direção das... Isso, o regional nosso, o regional nosso fica lotado em Pato Branco, fica em Pato Branco, no caso. Agora, Eliane, você falou a questão da equidade ali, né, gêneros e tudo mais. E com relação à clientela? Senta um cidadão lá, ou chega, pede para falar com o gerente e é atendido pela mulher. Pela gerente? Pela gerente. Não vejo, assim... Às vezes, as pessoas, às vezes, assim, ficam surpreendidas, às vezes. Mas não vejo, assim, discriminação contra isso. Acabou, de receio, de achar que uma mulher talvez não seja aquela pessoa própria para resolver o problema dele, mas eu acredito que não. Acredito que sim. Se você demonstra que você tem interesse de resolver o problema da pessoa, que a pessoa veio ali, te pediu alguma coisa e você queira resolver, tanto faz ser homem ou ser mulher. Você tem que demonstrar, na verdade, que você está interessado em resolver o problema do cliente. Tem muitos casos que a mulher é a que mais domina finanças em casa, né? Então, por que não no banco, né? É verdade, isso é inclusive, verdade. Fernando, tem dados estatísticos feitos por empresas bastante conceituadas que diz que toda a empresa que é administrada por mulher, o sucesso é bem maior, porque a mulher é mais coesa, é mais tranquila, mais firme nas decisões. Acontece isso também no banco contigo, Eli? Eu acredito que sim. Eu acho que a mulher ainda tem uma grande vantagem, assim, que todas as pessoas falam, né, que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, isso eu acho que a mulher, ela se preocupa muito em resolver a questão, né? E não, às vezes, a pessoa discutir o mérito da situação, né? Mas sim resolver e decidir, né? Falar, olha, então, se a situação é essa, vamos fazer assim, que assim é o melhor. Eu acho que essa agilidade eu acho que a mulher tem isso. Qualquer mulher tem isso, né? Multitarefa, né? Isso. Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí, estamos falando com a Eliane Vaz Gibelato, ela que é gerente da agência do Banco do Brasil aqui de Francisco Beltrão.
Vieira Imóveis Assessoria Imobiliária. Venda, compra, administra. Apartamentos, casas, terrenos, chácaras. Na Avenida Júlia Assis, centro de Francisco Beltrão. Fone 3524-6790. Vieira Imóveis, o lugar certo para bons negócios. Economiza combustível e tem melhor desempenho. Há 10 anos, a Ingecar é especializada em regulagem de motores carburados e a injeção eletrônica. Possui equipamentos para rastreamento de falhas e profissionais especializados em sistemas de alimentação automotiva. Além disso, dispõe de estoque de peças para injeção e carburação. Ingecar, na Rua São Paulo, em Francisco Beltrão. Auto Posto São Carlos, 8 anos em Beltrão, atendendo com eficiência e qualidade. Troca de óleo, lavagem e loja de conveniência, com uma equipe preparada para melhor atender você. Auto Posto São Carlos, 3523-6035. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquigil, beleza e economia você encontra num só lugar. Maquigil, móveis pro seu bem-estar. A Pioneira Imóveis oferece a oportunidade para você comprar o seu apartamento. Edifício Leonardo da Vinci, já em construção na Avenida Júlio Assis, no centro de Beltrão, ao lado da antiga Fabicar. 2 elevadores, salão de festas com piscina, 3 modelos de apartamento, sendo apartamento com 2 suítes mais um dormitório, apartamento com 1 suíte e 2 dormitórios ou 1 suíte e 1 dormitório. Edifício Leonardo da Vinci. Vendas e informações Pioneira Imóveis. Fone 3524-1910. Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com a Eliane Vaz de Belato, ela que é gerente do Banco do Brasil aqui de Francisco Beltrão. Eliane, nós acompanhamos frequentemente quando a gente vai aos bancos, não só a agência aqui do Banco do Brasil, mas a gente vê a população se queixando da questão de fila e demora e outros atendimentos. A pergunta é, quais são os principais gargalos que você como gerente tem que enfrentar no dia a dia para atender melhor os clientes do Banco do Brasil? A gente passa por situações em dias, por exemplo, vésperas de feriado, retorno de feriado, né? Início, 5º dia útil, dia 15, dia 20, são dias específicos. Os dias de pagamentos, né? Pagamento de salários, final de mês, pagamento de funcionalismo público. São dias que dá muito movimento, sim, né? São um movimento acima do normal. Tanto que até a lei de fila prevê que se tem um tempo maior do que o tempo normal de 20 minutos para atendimento no caixa e passa para 30 minutos. Então, são dias realmente atípicos, né? Que aí gera algum desconforto para o cliente, né? E também para os funcionários, né? Que não conseguem, às vezes, dar vazão para todas aquelas pessoas que estão ali, né, necessitando de atendimento. Mas a gente procura sempre remanejar pessoal, colocar mais pessoal para poder dar vazão a isso. E também divulgar outras formas de atendimento para os clientes, que são as alternativas. Você fazer transações pela internet, você usar as máquinas da sala de autoatendimento, você usar os correspondentes, que são os estabelecimentos credenciados pelo banco, que são correspondentes bancários, farmácias, são mercados. A gente tem, desde 2012 também, o correio é o correspondente do Banco do Brasil. Então, você pode fazer pagamentos, saques de dinheiro também no correio, sendo cliente do Banco do Brasil, né? Então, às vezes, a gente tem que administrar dessa forma para poder evitar, né, que o cliente reclame, né, dessas demoras e tal.
Mas são dias atípicos que a gente tem, mas são dias que vão ser comum em qualquer outra agência bancária. E que vão continuar sempre sendo gargalos. Sempre gargalos. Essa questão de problema com o tempo de fila, você tem conhecimento se aqui em Francisco Beltrão a gente já teve algum caso, por exemplo, de algum cliente que ou foi no PROCON, procurou justiça por conta de tempo exagerado de atendimento, Eliane? A gente teve algumas reclamações quanto a isso, né? Mas nada que não fosse contornável, né? Na situação ali, no dia a dia, dentro da agência mesmo. Se resolve, às vezes, na hora. hora. Se resolve, né? na hora, resolve-se na hora. Até porque, Fernando e Eliane, se o povo tivesse consciência, muitas vezes não haveria nem a necessidade de ter leis, né? Eu acho um absurdo isso, você usar de artifícios como esse para burlar a lei, para tirar proveito próprio. Isso é uma questão até cultural, educacional, de sensibilidade, até mesmo podemos aqui dizer assim, de falta de respeito com outro companheiro que está ali frequentando. Mas o que é a questão cultural? E aí, o que o banco tem feito para atender, ou seja, para dizer para esse idoso que o serviço dele é serviço particular e não é serviço pessoal dele, por isso ele tem que enfrentar a fila. Como que se trabalha isso pedagogicamente? Isso diretamente com a pessoa, né? No momento do que você está atendendo, né? E qual a reação deles? Eles voltam no outro dia. Ameaça tirar todas as contas do banco? Às vezes sim, às vezes sim. Mas, assim, alguns entendem, outros não entendem, né? Então, sempre existe, assim, esse trabalho, na verdade, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer e tem que sempre ir reiterando esse assunto. E né? também não é só o idoso, também a mãe que está com uma criança no colo, eu ouvi esses dias aí, a senhora com um filho no colo lá de 5, 6 anos, e que o menino queria sair para ficar suando para segurar o neném. Eu também acho um absurdo isso. Vocês também têm se deparado com esse problema no Banco do Brasil? Esse mais raro, Mas acontece. Questão. Mas acontece, aquela situação, né, que a criança de colo e a criança no colo, né, são situações bem diferentes, né? Às vezes uma criança de 9, 10 anos no colo, mas não é comum. Esse não é uma situação muito comum, pelo menos não na nossa agência. Agora, até, Eliane, uma questão, falando de atendimento, né? Uma outra situação que a gente vê no dia a dia é muitas vezes a mulher que fica estressada, ou não só mulher, homens, ficam estressadas com a porta giratória do banco, né? Sim. A mulherada que às vezes tem aquela bolsa enorme, precisa entrar no banco, o atendente lá, o vigia não deixa, porque precisa saber o que tem dentro daquela bolsa. Dá transtorno também aquela pessoa que fica barrada ali na porta giratória? Isso dá estresse, mas não é diário, vamos dizer assim, né? O pessoal está aprendendo também? Na verdade, a grande problema, como você me fala, são com as mulheres, né? Porque mulher sempre tem uma bolsa, né? E mulher nunca tem uma bolsa só, né? Então ela gosta de variar e às vezes tem bolsa que tenha metais, a própria bolsa, às vezes não é nem o que ela tem dentro, né? Que mais trava. Celulares e chaves e tantas outras coisas. Então, celular trava. Já convém que você saiba o que trava, né? Chave, já chegue lá na agência com a chave na mão, o celular na mão, moeda, remédios, cartela de remédio às vezes trava, porque ela tem um laminado, né? Mas isso a gente precisa entender, né, Eliane, que isso também é para a segurança do nosso povo. Chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não sai daí, estamos falando com a Eliane Vans Gibelato, ela que é gerente do Banco do Brasil, aqui de Francisco Beltrão. Na hora de automatizar o sistema fiscal, comercial ou contábil da sua empresa, você não pode abrir mão da qualidade e confiabilidade dos sistemas com o CISAnet. Nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte rodoviário, SPED fiscal e contábil e muito mais. Sistemas eletrônicos modernos, ágeis e seguros para a sua empresa. Contate nossos agentes pelo site concisanet.com. Concisanet. A Unopar é a maior universidade à distância do Brasil porque ela é diferente, ela é próxima. São mais de 450 polos em todo o país. Aqui você tem aulas presenciais uma vez por semana, com professores renomados, ao vivo, via satélite. Os cursos são reconhecidos pelo MEC.
E a mensalidade cabe no seu bolso. A hora de ter o seu diploma é agora. Vestibular Unopar. Inscreva-se já. Prova 25 de novembro. Unopar. Mais próximo para você ir mais longe. Francisco Beltrão tem lojas Magrão, confecções, calçados, cama, mesa e banho. Todo estoque em 10 vezes no crediário, 6 vezes no cartão Visa, Mastercard e Cressol. Ou, se preferir, cheques para 120 dias. Lojas Magrão, bom de comprar, fácil de pagar. Portal Peças, comércio de peças novas, usadas e recondicionadas para automóveis nacionais e importados. Na Rua Salvador 455, bairro Alvorada, perto da Kazinski Motos, em Francisco Beltrão. Fone 3524-4838. Escritório Contábil Madruga. Escritório de contabilidade que atua nas áreas contábil, societária, trabalhista e fiscal. Experiência e competência. Escritório de Contabilidade Madruga. Rua João Pessoa, bairro Kennedy. Fone 3523-2126. Iniciamos o terceiro e último bloco do programa Neto Fato aqui na TV Beltrão, conversando com a Eliane Vans Gibelato, ela que é gerente do Banco do Brasil, aqui de Francisco Beltrão. Eliane, nos blocos anteriores se falava em outras alternativas, canais alternativos aqui, o correntista do banco, o cliente do Banco do Brasil, não tem a necessidade de se deslocar da sua residência, do seu trabalho, para resolver operações bancárias, indo até o banco. Ele pode resolver através do telefone, através da internet. Eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores quais são esses canais alternativos que o banco oferece para os seus correntistas. O banco tem hoje disponibilizado a internet, né? Que é um canal muito seguro, que tem muitas pessoas que têm resistência, mas é um canal seguro, é monitorado pelo sistema de segurança do banco. Nós temos as máquinas, que são os terminais de autoatendimento, que estão nas salas das agências, e também algumas máquinas que a gente pode ser localizado em postos de combustíveis, em supermercados, que tem, inclusive, o mesmo layout da internet. Então, a mesma situação que você vai localizar na internet para fazer pagamentos ou consultar o extrato da sua conta, você vai ver também na máquina, né? Temos os correspondentes bancários, que são os estabelecimentos credenciados pelo banco para poder receber guias, convênios, boletos, fazer saques, né, do banco, de clientes do banco, que são alguns estabelecimentos na cidade, que vocês identificam tem sempre uma placa do banco, né, de identificação, mais BB, e os Correios, que são hoje o grande parceiro do Banco do Brasil. E, além disso, nós temos também um canal que é muito pouco utilizado e, às vezes, até desconhecido da maioria dos clientes, que é o telefone, o 0800 do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um 0800 exclusivo para atendimento a clientes. O horário é diferenciado em relação às agências. O horário é das 7 às 22. Como que é? Eu posso efetuar um pagamento usando o telefone através do 0800 sem custo? Como que eu faço isso? Isso. Você tem, necessariamente, ter uma senha para usar esse canal. Que se cadastra no banco. Que se cadastra no banco. É uma senha de 4 dígitos, que ela identifica as transações que você vai fazer por telefone. Você vai ligar no 0800 729 0001, que é o telefone do Banco do Brasil para o interior, e é 4004 0001 em capitais. Esse número, você vai poder fazer consultas do seu extrato, você vai poder fazer pagamentos de boleto. Às vezes você está viajando e não tem acesso, ou não está perto de algum terminal do banco, né? Não tem acesso à internet, você esqueceu de pagar uma conta, você pode usar. Você pode usar isso independente do horário, não precisa ser das 10 às 13, às 15 horas, como é o horário bancário, mas sim das 7 às 22, né? Você faz pagamentos, você consulta a grande demanda ali na agência hoje de pessoas que vêm sobre cartão de crédito, né? Informações sobre a fatura, né? Não recebeu a fatura, ou quer alguma outra informação, alterar o valor do pagamento da fatura, alguma situação assim do cartão de crédito. Faz tudo isso pelo 0800, pelo telefone.
né, de Sem forma custo. segura, sem custo. E sem enfrentar trânsito, sem sem estacionamento e tudo mais. Isso, Né? sem a necessidade de ter que vir para o centro, às vezes ficar rodando ali, porque não tem estacionamento na frente, né? Agora, Eliane, é bom falar o seguinte, digamos assim, se eu não sei usar a internet, não sei usar o caixa, não sei usar o telefone, mas eu tenho interesse, o banco disponibiliza, assim, alguém que ensina a pessoa a usar isso ou ela tem que aprender por conta própria? Como é que funciona? Não, nós temos os funcionários, é lógico que o cliente pode chegar na agência e pedir essas informações. A gente tem ali na sala de autoatendimento da agência, a gente tem uma supervisora de atendimento e 2 funcionários que são responsáveis por atender ali, inclusive ensinar como é que funcionam as transações nos terminais e também pode ensinar por telefone. E a gente orienta também a nossos telefonistas que divulguem esse número do telefone. Falei, olha, o senhor pode ligar no tal horário, fazer essas transações. Inclusive, é importante salientar, o telefone, ele inclusive faz o atendimento humano, que a gente fala que é você falar com o atendente. Não vai falar com atendimento mecânico, gravado? Existem as 2 situações. Depende do que você precisa, ele vai no atendimento mecânico porque ele é automatizado, né? Sim. Mas tem a opção de você fazer o atendimento humano, que é você falar com o atendente da central. E esse recurso de fazer o pagamento, as transações comerciais via telefone, como que está o uso desse recurso pelos clientes do Banco do Brasil aqui de Francisco Beltrão? Está sendo bem difundido, bem utilizado, ou ainda há necessidade de divulgar melhor esse recurso? Isso é muito pouco utilizado aqui. Então, muito pouca gente tem senha cadastrada para utilizar esse canal. Das pessoas que eu procuro, às vezes, no dia a dia atender, que eu venho a situação de alterar a senha, trocar a senha, que eu verifico ou atendo, raramente, se tiver de 5, 1 tiver a senha cadastrada, é muito pouco. Né? Então, é um trabalho também de divulgação que a gente tem que fazer como funcionário, até para facilitar a vida dos nossos clientes, né? Para facilitar o atendimento a eles. Né? Tem essa questão da facilidade e outra situação, Eliane. Claro que não é uma constante e o banco nem espera que seja, mas de vez em quando acontece uma greve lá no atendimento e se a pessoa sabe trabalhar com internet, sabe trabalhar no caixa ou pelo telefone, ela consegue resolver suas situações sem maior estresse. Muito bem lembrado, porque em períodos de greve, como acontece, a gente sabe que nos últimos anos a gente passou... E até mesmo os feriados prolongados, isso, né? Feriados que a pessoa viaja, às vezes vai passear de férias na praia, né? Então, isso é uma situação, se a pessoa já está habilitada a usar o canal, já tem a senha disponibilizada, né? Ela vai poder resolver seus problemas sem depender, né, de que o banco esteja aberto ou não. Agora, Helena, estamos chegando ao final do programa, mas é uma questão de que eu preciso conversar contigo isso. Eu tenho acompanhado isso no dia a dia, a gente vê pessoas que vão até o banco abrir uma conta, ou conta corrente, ou conta salário, e de repente deixa de movimentar essa conta, seja ela conta corrente e assim por diante. E essas contas, principalmente a conta corrente, ela vai gerando as despesas bancárias, que é a manutenção da conta. E isso fica 4, 5 anos e esses débitos vão ocorrendo. E aí as pessoas ficam até com uma conta em valores, muitas vezes, sem condições de pagar. O que se orienta a isso para os nossos telespectadores que hoje foram já correntistas e não encerraram a sua conta? Isso é uma situação corriqueira dentro do banco. Todo dia a gente se depara com esse tipo de situação. Eu sempre falo para os clientes, falo para os funcionários, a gente sempre tem que falar que o cliente, quando ele veio abrir a conta no Banco do Brasil, ele veio lá e assinou um contrato, ele demonstrou uma vontade de ser correntista do banco. Da mesma forma, quando ele não quer ser mais correntista do banco, ele tem que vir e declarar isso e assinar isso, dizendo, eu não quero mais ser. O simples fato dele parar de movimentar a conta e achar que isso encerrou aquele contrato, não é a realidade, porque às vezes o contrato ele tem um limite, ele tem um cheque especial, ele tem uma tarifa mensal que está disponível para o cliente e ele não veio dizer que ele não necessita mais daquele limite, né? E isso vai acabando gerando tarifas, né, como você mesmo falou, e acaba depois até prejudicando o próprio cliente, porque ele acaba empulcerado, alguma situação dessa forma. Então,
a pessoa tem que ter consciência de que, da mesma forma como ela veio dizer que ela quer ser corrente, ela tem que vir dizer que eu não quero mais trabalhar com vocês e assinar um documento. E outra questão, né? Às vezes muitos abrem as contas bancárias, não só no Banco do Brasil, em todas as outras instituições financeiras, porque a empresa exige uma conta para efetuar o depósito e pagamento. Não há necessidade dele ir lá e abrir uma conta corrente, ele pode abrir uma conta salário para receber os seus proventos, e essa conta salário não gera despesa bancária, débitos e assim por diante. A conta salário, essa tem uma característica especial, porque ela é uma conta salário, ela só recebe proventos do empregador, saca, né? E se ela não tiver uma movimentação em 90 dias, ela vai encerrar automaticamente. Mas, Eliane, chegamos ao final do nosso programa, eu deixo aí 30 segundos para que você faça as suas considerações finais. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Espero ter colaborado com os nossos telespectadores e clientes do banco, né? O meu intuito aqui é divulgar todas as possibilidades de atendimento que o banco tem, né? Para facilitar o interesse. O banco se preocupa muito com o atendimento, tá? A gente tem um programa de atendimento de excelência dos nossos clientes. Então, a gente está sempre tentando trabalhar para melhorar isso, né? E a gente está à disposição para quem quiser aparecer na agência. Quero agradecer também aqui, Ellen, quer dizer que foi assim, importantíssimo essa conversa no programa, porque o programa tem essa função social. Veja bem, para ti, que a população começar a utilizar os canais alternativos, efetuando seus pagamentos através de cartão, via telefone, via internet, além de, como o Fernando falou, de nós eliminar ou reduzir o fluxo de veículos no anel central, nós com certeza estamos trazendo mais segurança à população, porque ela não vai estar movimentando dinheiro, não vai estar na rua. Isso também é segurança e isso é função social do nosso programa. Quero agradecer mais uma vez a tua presença, colocar o programa Dentro do Fato à sua disposição, do Banco do Brasil, e todas as pessoas que queiram vir aqui no nosso programa debater assuntos pertinentes como esse. Quero agradecer também a tua presença aqui. No final, lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todos os sábados às 17 horas na sua primeira edição, na segunda edição, nas segundas às 22 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está na internet. Acesse lá www.dentrodofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus.